boa tarde a todos. Hoje, com muita alegria, atravessamos o Atlântico para conversar com a professora e filósofa Ana Luísa Janeira, que desde 2001 vem fazendo um trabalho com a Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, e através dela e da boa curiosidade de uma filósofa, ela convidou a nossa querida professora Tânia Galli Fonseca, que dá nome ao núcleo transdisciplinar Arte e Loucura, que é a nossa querida homenageada, saudosa Tânia Galli, e a curiosidade da Ana Luísa para saber o que era, enfim, aquele prédio enorme na Avenida Bento Gonçalves, fez com que a Tânia a levasse para o São Pedro, e ali começou uma grande parceria que, ao longo de mais de 30 anos, vem dando muitos frutos. Então, eu tenho uma imensa gratidão pela Ana Luísa, que abriu este caminho e trouxe esta pessoa tão querida, que era a Tânia, e que dali vieram outros e outros e outros pesquisadores, amigos, teses, dissertações, encontros. E, bom, à tarde agora, este momento, é para Ana Luísa contar um pouco dessa história e outras lembranças destes eventos todos. Contigo, Ana Luísa. Bem, para mim é realmente uma bênção ser introduzida pela Bárbara. Eu penso que ontem, como eu estava a dizer, o aparelho não funcionou para que se propiciasse, porque para mim, realmente, São Pedro é fundamentalmente a Bárbara e tudo o que aconteceu à volta dela, inclusive o cimentar ainda mais a minha relação com a professora Tânia Galli. Bem, então eu vou começar por dizer que no título Arte e Espaços Epistémicos vou assumir a palavra arte de uma forma metafórica. Na verdade, arte é para mim a melhor palavra para falar da Tânia. A partir de agora, se me permitem, eu vou sempre dizer Tânia, porque realmente a minha relação com ela, eu tratava por tu, ela tratava-me por você, mas foi sempre uma relação extremamente próxima. Assim, darei sempre à arte o significado etimológico. Em latim, artis, equivalendo ao grego tekne, que significa, na origem, conhecer por intuição. Eu penso que a Tânia é um exemplo vivido da capacidade da intuição, até na perspectiva do Henri Bergson, que era um filósofo que também a Tânia conhecia, e que, na verdade, a partir do contexto da filosofia francesa, valorizou imensamente a forma de conhecer por via intuitiva. E a Tânia era precisamente isso na maneira de ser e de agir. Eu acho que a Tânia não só tinha uma estrutura, digamos assim, usando um palavrão filosófico, ontológico, tipicamente intuitivo, como também tinha uma forma de ação, uma ética marcada fundamentalmente pela intuição. E por esta maneira de ser e de usar a arte no sentido primordial. E por conseguinte, usando sempre a arte, não só no contexto em que vivia, quem conhecia, que é o conhece a casa da Tânia, era todo um contexto de pormenores. Eu, por exemplo, lembro de ter estado na Serra Gaúcha,
num apartamento que ela tinha, e que era impressionante os pequenos pormenores em que a Tânia realmente valorizava imenso o contexto que a rodeava, trazendo para o seu cotidiano a forma mais forte de habitar no sentido da Heidegger. E então, assim sendo, eu vou dizer que, em primeiro lugar, as habilidades da Tânia tinham uma origem natural e espontânea. Se a pessoa que não era sofisticada era a Tânia, ou melhor, que era de uma tal naturalidade que, a certa altura, até a própria naturalidade da sua maneira de ser e de estar tinha um ar um tanto sofisticado. E assim, ela realmente movia-se por um acúmulo de sensações que nela também equivaliam ao sentido mais primitivo, mais fundamental, mais primordial da palavra estética. A percepção e o percepcionar e o perceber da Tânia eram sempre num contexto e com fluidos e fluxos estéticos. Em segundo lugar, as suas capacidades. Ela reunia dentro de si um saber feito de experiências e de vivências. Muitas vezes eu notei, ao longo das nossas conversas, que a Tânia evocava exemplos da sua vida, sensações que tinha, momentos da sua relação com o mundo e com os outros, que eram realmente profundamente sentidos, profundamente vivenciados, e ela trazia isso para a sua vida intelectual. E, por fim, em terceiro lugar, as resultantes de aquisições obtidas no mundo profissional e no mundo intelectual. A Tânia era uma pessoa que, nomeadamente, penso eu, nos últimos anos, vivenciava e enriquecia o seu conhecimento com uma constante frequência de leituras, nomeadamente até leituras filosóficas. E isso dava-lhe, nomeadamente, por exemplo, o caso do Deleuze, que ela tentou, no meu entender, fazer sempre uma transvasá-lo para a sua forma de estar no ensino, na investigação, que constitui um ótimo adquirido para o pensamento brasileiro. Então, é munida desta grelha teórica que eu vou relacionar a arte da Tânia com dois contextos epistémicos. O primeiro será, naturalmente, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, nomeadamente a Oficina da Criatividade, que ela percepcionou e conheceu num contacto imediato e objetivamente sentido. E outro, o edifício 232 da Avenida da Liberdade, em Lisboa, nomeadamente o primeiro andar esquerdo, que ela percepcionou e conheceu num contacto indireto através das minhas descrições, escritas e orais, logo subjetivamente. E eu escolhi estes dois exemplos porque, precisamente, um é um exemplo de uma vivência, de um conhecimento direto, e outro de uma capacidade extraordinária que provavelmente a maior parte das pessoas até desconhece, que a Tânia teve relativamente a um projeto que começou em 2016 e que veio até à atualidade. Bem, mas comecemos pela questão que a Bárbara já referiu, de 2001. Em 2001, eu fui contactada para dar um curso da pós-graduação de Psicologia Social
em que ia substituir a professora Ana Carolina Regner. Ela tinha-se ausentado para o estrangeiro e então pediu-me se eu a substituía. E foi nesse contexto que eu conheci a professora Tânia Galo. E lembro, por exemplo, de 2 alunos que até hoje eu contacto e me contactam, que é o Alessandro Zir e a Juliana Dornelas, que foram realmente alunos que muito beneficiaram do contacto com a professora Tânia e que ainda hoje se referem com a maior das dedicações a essa sua querida professora. Em 2002, a professora Tânia convidou-me para eu voltar a Porto Alegre e acontece que eu resolvi conhecer Viamão, porque as pessoas falavam que Viamão era interessante conhecer e eu sou uma pessoa que me interessa por estruturas urbanas e, curiosamente, no regresso, no ônibus, eu vi um edifício enigmático. E esse edifício enigmático teve uma força sobre mim que mal eu cheguei ao contacto com a Tânia, eu disse, Tânia, eu hoje vi um edifício que eu vou querer estudar. E ela disse, diz lá onde é que foi. Eu descrevi e ela disse, só pode ser o São Pedro. Eu disse, pois então será. Olha, então vamos fazer. Ela disse, então, sendo assim, o interessante é nós marcarmos uma visita. E ela também se referiu, nessa altura, a um pormenor, não sei se conhecem muito bem, que ela, em tempos, tinha trabalhado num pequeno edifício anexo ao São Pedro. Ela já tinha uma relação com o São Pedro. Consegui. Ela disse, eu já lá trabalhei, estagiei, eu estive lá num tarefeiro, num contexto pós de me formar, olha, até tenho muito interesse em voltar ao São Pedro. Bem, então, ela marcou essa ida e foi nesse contexto que, como a Bárbara já referiu na sessão inaugural, acontece que foi a Bárbara que foi encarregada de orientar a visita ao São Pedro. E foi aí, realmente, é extremamente curioso como há pequenos nadas na nossa vida que, sem nós quase darmos conta, têm um alcance imenso. Eu sempre que vejo a Oficina da Criatividade e sempre vejo o impacto enorme, inclusive internacional, que a Oficina da Criatividade tem, eu penso assim, foi como isto começou. E às vezes são os pequenos cliques que normalmente, e eu sempre que voltava ao São Pedro, eu dizia, mas como é que isto começou? Porque o trabalho da Bárbara já era um trabalho extremamente valioso. Mas, de facto, a entrada da Tânia tomou um alcance, porquê? Porque houve uma ligação à universidade. E a ligação à universidade, nestes contextos, isto é um exemplo que tem de haver ligações à universidade. A universidade beneficia de ter ligações com as instituições e as instituições são naturalmente vivificadas pela academia, que tem a obrigação, não é, de ensinar e de investigar, e a chegada dos alunos da Tânia permitiram que a Oficina da Criatividade desse de coisas que a Bárbara gostaria de fazer, mas que não podia fazer porque não tinha, digamos, entre aspas, mão de obra que permitisse realizar as suas ideias. E, por outro lado, a própria Tânia também trouxe uma concepção e uma visão de como se podia integrar a oficina num contexto, inclusive, de como nós pensamos hoje a doença mental, a loucura, etc. Bem, então,
acontece que isto ficou escrito porque numa entrevista à Psicologia e Sociedade, que saiu em dezembro de 2002, a Tânia referiu também outra pessoa, que já tem-se falado muito aqui, que é o Luís Artur Costa. Diz assim, nessa entrevista, contando com o auxílio dos estudantes de Psicologia da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e bolsistas de iniciação científica Luís Artur Costa e Danish Ozan Bizokuski, os quais se encontram diretamente implicados no projeto de pesquisa aqui referido e que se intitula Desterritorializações no espaço-tempo da loucura, análises iniciais do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ora, vejam agora outro elemento tão falado aqui e iniciador deste fórum que também entra neste momento, em 2002. E, de facto, quando eu voltei a Porto Alegre, várias vezes falei com o Luís Artur, aliás, foi ele que me dirigiu o convite para estar aqui tão honradamente como eu me sinto hoje. Bem, em 2000... mas, entretanto, havia na altura uma perspectiva de evento do município de Porto Alegre, de eventualmente o São Pedro se tornar um centro cultural, e inclusive até com uma espécie de um shopping. Havia uma pressão da municipalidade para que o São Pedro fosse, digamos, explorado capitalisticamente, no contexto capitalista, no contexto de tirar a rentabilidade económica ao máximo daquele edifício. Então, houve várias reuniões, eu lembro precisamente até com arquitetos, lembro precisamente de uma arquiteta, em que a Tânia, então, interveio, e eu também, no sentido de começarmos a ver como se poderia, eventualmente, descaracterizar o São Pedro num contexto muito politizado de eleitoralismo e, simultaneamente, perder aquela marca histórica, porque aparentemente havia a ideia de manter a estrutura, mas provavelmente nós sentíamos, e a Tânia foi muito sensível a isso, que podia ser uma grande descaracterização de um espaço que tinha uma história e que essa história não podia ser obliterada. E nesse aspecto, a Tânia sentiu que a oficina de criatividade saía desse contexto, não tinha nada a ver com essa exploração, digamos assim, mercantilista, que depois foi completamente abafada. Eu nunca mais ouvi falar disso. Bem, em 2006, mas essa altura, então, ela pediu para eu fazer uma intervenção. Eu fiz uma conferência no auditório do hospital, que chamei Espaço-Tempo na História do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Essa conferência foi feita em 29 de agosto de 2003. Em 2006 saiu, então, um livro editado em Lisboa, na editora Apenas Livros, em que são autores a Tânia, eu e o Luís Artur. E o livro chama-se Histerias da Razão através da Loucura. Interrogação: fazer razão na loucura? Este texto tem uma parte dos trabalhos do Luís Artur, um texto da Tânia e outro meu, como eu acabei de dizer. Bem, mas esta é a história que, da generalidade, penso eu, se conhece. Agora, a história mais curiosa
e que para muitas pessoas vai ser surpresa, é que em dezembro de 2016, estando eu a braços com um edifício muito sui generis da avenida por excelência de Lisboa, a Avenida da Liberdade, que é o nosso Champs-Élysées, eu achei, e continuo a achar, que a única pessoa que me podia dar ajuda era a Tânia. Então, contactei a Tânia e disse, olha, Tânia, eu estou a braços com um edifício situado na grande avenida nobre da cidade de Lisboa, já agora digo o número, podem vir a Lisboa e gostar de conhecer, o 232, da Avenida da Liberdade, onde vive uma amiga minha, que eu conheci em Paris, e que tem é dona desse edifício, onde se acumulou, ouçam bem, tudo o que uma família foi juntando desde meados do século XIX. É uma família que tem a característica de não deitar nada fora. E esta família ocupava o resto do chão, primeiro, segundo, terceiro andar, e para vos dar uma noção, a casa vai de uma rua a outra e a casa deve ter umas 15 de cada apartamento, umas 15 a 16 dependências. E onde se encontra tudo o que se possa imaginar. Por exemplo, se nós podemos perfeitamente reconstituir a ida da família real jantar a este prédio, a um dos andares deste prédio, e saber o que é que comeram, os convites que foram enviados, como é que os cartões para convidar e os cartões para agradecer, e um caudal imenso. E foi ocupado, em certas alturas, por vários membros desta família, que ocupavam os andares diferentes, não é? E família essa que, na origem, são 21 irmãos. 21 irmãos, de duas mães diferentes, e quem vem a ocupar é a segunda geração, são 9 irmãos, o mais velho é médico, depois há e esse médico é uma figura notável da escola do ensino da química, no sentido de química prática, no Instituto Industrial de Lisboa, e depois no Instituto Superior Técnico, depois um químico que foi titular de química na Escola Politécnica, depois da Faculdade de Ciências, e depois um outro que foi uma figura proeminente do que nós chamaríamos hoje a Escola Superior de Educação. E estes homens, que eram 3, um deles não viveu lá, mas 2 viviam com as mulheres e tiveram muito pouca descendência, de tal modo que este ramo todo converge hoje numa mulher que se chama Maria Macedo e que de facto, tem hoje 86 anos e que se desloca em casa como quem se desloca num museu. Ora, o que é interessante é que estes 2 homens, um é Virgílio, o outro é Aquiles, estes 2 homens só foram possíveis porque tinham à volta deles mulheres a ajudar a que eles fossem figuras proeminentes e ajudavam de variadíssimas maneiras. Por exemplo, ou desenhando desenhos que iam ser incluídos nos manuais que eles produziam para o ensino, ou então guardando as coisas, ou então mantendo realmente as condições e todo esse... E então, neste contexto, a Tânia, quando me viu que eu realmente
estava muito preocupada em dar vazão a tantos conhecimentos, a Tânia projetou nesta família o que eu chamaria um caudal de ideias, um caudal de sensações, um caudal de fluxos interpretativos que foram fundamentais para a nossa investigação. E ela nunca veio cá e escrevia como se conhecesse o prédio, como se conhecesse as pessoas, projetou também no facto do marido ser médico e haver a grande figura era um médico, e o marido era colecionador, e o Paulo Fonseca era colecionador, e por conseguir, a Tânia teve isto foi interessantíssimo, como ela conseguiu à distância e falava das pessoas como se as tivesse conhecido sempre. Ela era a tia Esther. Olha, é preciso tentar ver como é que são os desenhos da tia Esther. É preciso. E ela então mandava-me dizer. E uma capacidade em relação a este espaço epistémico único. E eu dizia assim, mas Tânia, mas como é possível? E ela chegou-me a dizer que não dormia a imaginar como é que podia esta família ter-se vivido e como é que esta família podia se preocupar. Chegou a falar com a Maria Macedo por WhatsApp. Ela mandava, dizia assim, olha, manda saudades à Maria porque é como eu se a conhecesse. Isto foi um aspecto que eu não sei se outras pessoas terão tido esta experiência, mas eu tive, a certa altura, até me preocupei e disse, Tânia, é preciso ter cuidado, porque tu, de facto, baseias-te no que eu digo, muito bem, mas houve uma coisa, corre-se o risco disto ser um pouco delirante. Mas ela, simultaneamente, introduzia as leituras, ela mandou imensa bibliografia para nos orientarmos e culminou na escolha da Érica Franceschini, que está a fazer a tese sobre esta família. Então, é para verem como realmente a Tânia, neste caso concreto, e eu até a certa altura disse, Tânia, é preciso termos cuidado, não entrarmos num delírio interpretativo, porque, de facto, quer dizer, por um lado, eu tenho a minha interpretação. Tu baseias a tua interpretação no que eu digo. E ela escreveu textos magníficos. Eu agradeço às pessoas que queiram ver o blog, onde há imensos textos em que ela revela um conhecimento íntimo de uma família que ela nunca conheceu. Isto foi, de facto, uma coisa surpreendente. E até morrer, ela me telefonava a perguntar como é que estava o neto olha, ela dizia assim, mas então como é que está o neto da Valentina? Ou coisas assim. E eu dizia, e leu o livro todo da vida todo o livro, esta família ainda hoje tem 500 membros espalhados pelo mundo. E ela leu, há um livro que é a saga desta família, que é a família Silveira Machado. E então, ela leu o livro online, percorria os corredores. Ela, por exemplo, dizia-me assim, vê lá, naquele corredor, há um corredor que deve ser importante para se analisar. Ver os quadros que estão no corredor. Eu dizia, mas onde é que ela descobriu esta capacidade? E muitas vezes acertava, noutras vezes, claro, evidentemente, ela, por exemplo, desenvolveu, em relação à única sobrevivente desta genealogia, que é Maria Macedo, ela desenvolveu toda uma leitura sobre o facto dela ter ficado solteira, o facto dela ser assistente social e ter viajado pelo mundo inteiro. Ela desenvolveu imensas... E quando falou com a Maria,
a Maria achou que também a conhecia, porque foi realmente um fenómeno único. Depois, quando a Érica veio a Portugal, ficou em minha casa, então mais se aproximou, porque a Érica pôde reunir, não é, fotografias e fazer pequenos vídeos, que permitiu depois à Tânia realizar mais este contexto. Mas isto foi extraordinário e eu acho que estou-lhe eternamente grata, porque esta interpretação dela ajudou imenso a este trabalho. Eu penso que nós já teríamos ultrapassado as horas todas, mas eu queria realmente, porque eu sabia e fazia questão de transmitir este aspecto dela, que foi um aspecto surpreendente. Nós vamos publicar um e-book numa editora brasileira de Belo Horizonte, que vamos dedicar à Tânia. É a Associação Entre Séculos, que eu sou presidente, e que a Tânia acompanhou sempre a formação. Ela vai ter, por conseguinte, vai ser em homenagem à Tânia, vai ter um pequeno texto escrito pela Érica, vai ter outro texto escrito pela Érica à vontade, não sei exatamente, e vai ter, que pode parecer muito interessante para todos que estudam o pensamento da Tânia, vai ter a correspondência que a Tânia me enviou. E uma análise dessa correspondência feita por uma psicóloga da Universidade do Minho. Nós fizemos questão que o primeiro volume de e-books que nós vamos editar, eu acho que, não sei muito bem o nome da editora, mas acho que é a editora Tesseractum, que é uma editora de Belo Horizonte. E então eu ia acabar dizendo qual é o blog em que vocês poderão seguir todo este processo. É www.possívelnaavenida, tudo junto, o A é só um, possívelnaavenida.wordpress.com. Este é o primeiro blog e depois nós fizemos um segundo blog que está ainda ativo. O primeiro já não está ativo, mas tem muitos textos a Tânia. E o segundo está ativo, que é, em vez de ser possível na avenida, ser possível. SER. E de resto é tudo igual. De qualquer maneira, qualquer dúvida, podem me perguntar qual é o link. E eu penso que vai-vos dar uma faceta da Tânia que realmente é capaz de ser muito especial e muito única e que tem a ver, não com uma capacidade nossa, mas a capacidade que ela teve de se integrar à distância de Porto Alegre a Lisboa e depois ficou tão ligada que encontrou na Érica a possibilidade de vir uma pessoa do Brasil, não é? Fazer a tese. E ontem eu contactei com a Érica e sei que a tese vai continuar, ela vai continuar com o tema e está agora, quer dizer, houve esta fase toda, não é, de confinamento, mas que a Érica faz questão de realizar e nós estamos muito felizes com isso e daremos todo o apoio, porque era um sonho da Tânia. E é a força do sonho, não é? Força do sonho. Bem, então vamos ficar por aqui, tá bom? Penso eu. Bárbara, queres fazer alguma pergunta? Sim. Não propriamente uma pergunta, mas eu quero dizer que fiquei encantada com todas essas histórias, assim. A Tânia, às vezes, comentava um pouco, mas eu não tinha dimensão
dessa grande viagem dela, assim, e sei assim do quanto ela queria que a Érica fosse, o quanto ela também se esforçou para a Érica poder ir, na medida que ela não conseguiu mais fazer esta viagem, né? Então, acho que assim tu nos trazes um pouco do que a Tânia ainda consegue produzir aqui entre nós, que é muito assim, de vez em quando aparece uma outra novidade. Então, a Tânia Não, vive, é né? uma faceta única, única. É, mas ela vive, isso que a gente nem conversou, Ana Luísa, sobre a questão do colecionismo, aquele evento lá no Goethe, que foi também maravilhoso, aquela discussão toda. Então, foi sempre tudo muito assim, e muito bom, assim, né? Eu acho que era muito sério todo o trabalho que a Tânia ajudava a plantar, a fazer crescer, né? Ela era eu digo, a Tânia era uma grande jardineira, assim, ela conseguia distribuir sementes e cuidar dessas plantas, né? E segue, na verdade, dando muitos frutos, assim, né? Então, isso Agora, muito nos alegra, né? até enganava, porque às vezes eu penso que haverá pessoas que pensavam que ela era pouco rigorosa. A Tânia era imensamente rigorosa, Sim, mas muito, com o ar de quem não é rigoroso. É exatamente. curioso, porque eu, por exemplo, eu sou rigorosa, mas aparento que sou rigorosa. A Tânia não. Era tudo assim com uma calma, uma delicadeza, uma generosidade, uma atenção ao outro, que realmente era uma coisa extraordinária. Olha, ela mandou-me, a certa altura, mandou-me um e-mail a dizer que esta história desta família que absorvia tanto, que estando o Paulo já muito doente, ela ia parar porque achava que esta absorção por esta família a impedia de dar a devida atenção ao Paulo. Quer dizer, foi uma coisa curiosíssima. E depois eu respeitei, claro, e passado uns tempos, quando soube que o Paulo, entretanto, tinha falecido, contactei a Tânia, então ela retomou. Mas ela parou porque ela dizia que isto era uma coisa que a dominava dia e noite. Sim, Eu não tenho informação que permita perceber exatamente este alcance todo desta situação, mas é muito curioso. A muito, muito, imaginação. sim. Mas é uma belíssima história, né? E sei lá, essa história, de certa forma, eu acho que a Érica traz um pouco, mas ela é maior ainda do que a Érica possa trazer no trabalho dela, né? Então, Essa história, e começou por uma atitude dela querer me ajudar. E, de facto, eu penso que eu não tinha aguentado sem a Tânia. Quer dizer, sim, o meu braço direito teórico, neste trabalho que já vem de 2016 e ainda continua e tem evoluído, foi fundamental a figura da Tânia. À distância, porque, sim, entretanto, eu até quis que ela viesse a Portugal e até tínhamos previsto que ela viria, depois da morte do Paulo, que ela viria, mas acabou por não vir porque adoeceu. sim, E eu tinha-lhe dito, olha, ela me falou dessa possível viagem, assim, eu ofereço a viagem, eu só tenho a agradecer e ofereço porque tu vais ser muito útil. E depois, claro, é evidente que é verdade que a vida da Érica, e a Érica vai contar esta saga. sim, E como digo, a própria psicóloga da Universidade do Minho, que está a fazer este estudo sobre a correspondência, está muito surpreendida.
Porque está lá escrito, não é o que eu digo, está lá escrito. Sim. Eu acho que a gente só tem assim a agradecer o privilégio de ter convivido com a Tânia, né? Acho que foi assim, essa convivência foi enriquecedora assim para quem pôde estar com ela em algum momento, né? E eu noto que ainda hoje, conversando até com a Júlia, né, sobre a fala de anteontem da menina lá de Santa Catarina, ela disse assim, mas fiquei comovida e não conhecia a Tânia, né? Então, é muita vida que ela deixou também, né, aqui conosco. Então, eu acho que, sei lá, eu nem sei, eu nem tenho assim palavras para dizer de toda essa Nós gratidão, o que né? temos é de ser, estarmos à altura de ter conhecido. É isso. Somos responsáveis por isso. Sim. É como eu entendo. Eu sou responsável por ter conhecido a Tânia, tenho obrigação, responsabilidade de ter certos comportamentos. Não, e a forma como ela lidou com muitas situações da vida particular mesmo dela e privada é extraordinária, extraordinária. E eu era eu fiz psicologia há alguns anos, assim, entrei alguns anos na faculdade depois dela, né? E eu sempre me imaginava, um dia eu quero, assim, era meu ideal, assim, de psicólogo era a Tânia, né? Então, quando eu, assim, aquele dia lá no São Pedro, aquela manhã, para mim, foi um presente, assim como tu chegar na frente, tu me deste um presente, Ana Luísa, Olha, da e diz Tânia uma chegar coisa que eu lá, estou sabe? curiosa. A Maria já morreu. A A Maria que do... andava sempre com uma Sim, bolsinha. sim, a Maria faleceu. Ah. Maria da Glória, ela ganhou este nome. Ela conhecia-me de um ano para o outro. Conhecia todas as pessoas que passavam por lá. A Maria, com a sua bolsinha, mal eu Sim, chegava ali, passava ao portão e ela me via, ela conhecia. é. Quem ainda está viva daquele pessoal é a Natália, que segue Ai, a trabalhando. Natália ainda está viva. A Natália ainda está viva, segue trabalhando com mais dificuldades, que ela já não enxerga tão bem, né? Mas ela segue trabalhando na oficina. E a gente está levando assim a oficina adiante, tem uma nova coordenadora, né? E seguindo também com toda a história de organização do acervo, agora com o curso de museologia entrando com toda a força lá no acervo, né? Então, estamos trabalhando. Olha, eu gostava de ir a Porto Alegre, mas eu, como está o Brasil, não me sinto muito tentada, não. Pode ser, olha, quando a Érica tiver a banca dela, Pois quem é, quem sabe, sabe? quem sabe. Quem Mas sabe? não estou a ver muita hipótese. A Tânia dizia sempre, tens de vir para a banca da Érica, mas eu terei gosto. Mas, de facto, não tenho, não voltei mais. Eu fui 50 vezes ao Brasil. E de 2011 para cá, há 11 anos, há 10 anos que não vou. A situação não está fácil e, para Não, mim, eu prefiro ficar com a imagem com de as como boas era. lembranças. Sim, sim, e a Tânia é realmente uma grande figura. Eu, outro dia, até mandei uma palavrinha ao Gustavo, ao filho, não Sim. sei se ele sabe, porque tive receio que ele não soubesse desta atividade. Sabe, não, a gente tem um grupo e sempre está informando, tanto o Gustavo quanto a Denise, a Neuza, as irmãs da Tânia, né? Sim, sim, E sim. as amigas mais próximas dela, e a gente tem um grupo. Bom, pois o E Gustavo agradeceu, mas eu não cheguei a perceber se ele estava a par, se não. não, ele estava a par, sim, e agora eu ainda vou
Vou também passar essa entrevista para ele, né? Ele vai ficar contente. Ele vai, porque ele sempre foi muito simpático comigo. Eu também gosto dele. Olha, foi um prazer, Bárbara. Que bom. Eu também. E muita energia. E vamos para a frente, porque a gente agora temos muita responsabilidade. Temos. Sim. Temos conhecido a Tânia, dá-nos muita responsabilidade. Um beijo para ti. Tchau. Outro para ti, querida. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, muito obrigada mesmo.